Eu queria convidar a igreja, antes de começar a leitura, queria que você fechasse os seus olhos. Porque o Senhor está aqui. A presença do Espírito Santo é real neste lugar. E eu queria que você já tivesse degustando da presença do Senhor, porque Ele está aqui desde o momento que nós abrimos aqui essa igreja para ouvir a voz do Senhor, através das lições sobre sabedoria que foi ministrado. E o Senhor tem falado muito aos corações daquele que está com o ouvido atento, com os olhos espirituais bem abertos. E o Senhor continua aqui porque Ele gosta de estar perto de nós. E Ele passeia no meio do seu povo. Grandioso Deus e amado Pai, nós te engrandecemos nessa noite, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és o El Shaddai, Tu és a nossa estrela da manhã. Tu és o nosso baluarte, Senhor. Tu és a luz deste mundo. Tu és o único verdadeiro. Tu és o único caminho, Deus. Em Ti pertence toda a verdade. Tu és a essência do amor. Tu és o próprio amor. Tu és a verdade. Tu és o Deus de misericórdia. Tu és um Deus que resgata. Tu és um Deus que restaura. Tu és um Deus que levanta. Tu és um Deus que honra. Tu és o Deus de amor. Obrigado, Deus, pelo Teu grande amor. Por cada um dos Teus filhos queridos que estão aqui nessa noite, sedentos por Ti, Deus, querendo mais de Ti, Senhor, com o coração entregue ao Senhor. Eu oro para que o Senhor esteja falando no coração de cada um presente aqui, Senhor. Abra o entendimento, Senhor. Abra os ouvidos espirituais, os olhos espirituais. Que haja um coração quebrantado nesta noite. Pessoas dispostas a se render aos Teus pés e querer mais de Ti. E querer se aprofundar em conhecimento da Tua palavra. E viver a Tua palavra na prática, em ações, em nome do Senhor Jesus. Pai, fala aos nossos corações, me conduza nessa noite, Espírito Santo, porque eu apenas sou um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Nada eu sou, Deus, nada eu posso fazer se não for a Tua presença em mim, Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que Tu tenha misericórdia da minha vida e usa-me, Senhor, como instrumento para que a Tua igreja seja edificada, Senhor, com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Irmãos, o tema da mensagem é a diferença entre informação, conhecimento e a sabedoria de Deus. Nós vamos ler João 14, 6. Eu creio que todos saibam de cor, sorteado, né? Esse versículo. Mas eu vou pedir para colocar aqui no slide, para nós lermos juntos. Eu peço para quem é que está no Data Show. Mas se você quiser já abrir a sua Bíblia e ler comigo, fique à vontade. Vamos ler juntos? Todos já abriram? Amém? Misericórdia. Vamos ler juntos, que é um versículo apenas. Jesus respondeu: novamente, Jesus respondeu: aleluia. Podemos sentar, irmão. Glória a Deus. Irmão, nós estamos numa época onde nós temos muito acesso a muitas informações. E isso foi até citado aqui na escola dominical. É tanta informação que a gente tem até overdose de tanta informação. Sabe o que a gente pode ter overdose de informação? Que dá um tilt na mente da gente, pode ter um desgaste, que a gente dá um pânico. E a gente precisa ter muito cuidado. E para exemplificar sobre essa questão da diferença, que nós vamos conversar aqui nesses minutos próximos, eu queria usar um exemplo de
de umas receitinhas caseiras. Por que receita? Eu não sou cozinheira, tá, irmãos? Mas é só para exemplificar, porque é algo que acontece comigo. Você sabe aquelas receitinhas que aparecem, que você às vezes escreve, é tipo assim, eu quero começar uma alimentação mais saudável. Aí tem aqui umas receitinhas bem legal de fazer, bem simples, você consegue fazer, elaborar na sua casa. Eu anoto tudinho, guardo. Quando não, eu vou no Instagram, vejo aqueles posts que eu já sabe que eu vejo isso, eles já mandam, né? Que eles sabem que eu penso já, né? Já estão mandando para mim. Aí eu vejo, eu leio, acho interessante, gosto da receitinha, aí eu salvo numa pastinha que tem lá. Não sei se vocês fazem isso. Eu coloco numa pastinha, organizo lá. Eu estava vendo outro dia, eu tenho mais de 40 receitinhas dessas. Agora me pergunta, quantas delas eu já fiz? 3. Eu não estou no zerado, estou 3. E dessas 3 eu repeti umas 2 ou 3 vezes. Isso é só para exemplificar sobre a questão da informação. Eu tenho informação, eu vejo, observo, acho interessante, mas guardo. E só. Já o conhecimento, você pega a informação, você lê a informação, acha interessante a informação, vê quais são os ingredientes que precisa comprar, você vai no mercado, compra e você faz a receita. Isso é o conhecimento. Colocar em prática aquilo que você leu. Até aí tudo bem, irmãos? E a sabedoria? A sabedoria já é a prática daquilo que já se faz. Se eu faço uma receitinha a primeira vez, eu vou ler o conteúdo para ver como faz, vou ver o passo a passo, e vou fazendo, e vou consultando, e vou fazendo. A sabedoria, a pessoa já faz tantas vezes, que ela já não chega um momento que ela não precisa mais olhar o papel. Porque já está algo que é muito comum. Irmãos, coloquem no silencioso o seu celular, por favor, por gentileza. Ou desligue, se preferível desligue. Então, a sabedoria é algo que você já faz contínuo, já tem a prática daquela situação e você já não precisa mais olhar o papel, não precisa mais estar olhando passo a passo, você já faz, porque já se faz tantas vezes, já no momento que você não precisa mais olhar. Então, para exemplificar esses 3 itens. Amém, irmãos? Mas eu não vou falar de receita, tá, irmão? Só para exemplificar algo simples. E a gente vai usar 3 exemplos. Para informação, a gente vai usar o jovem rico. Queria que colocasse lá. E conhecimento, a gente vai usar o exemplo de Jacó. E sabedoria, a gente vai usar o exemplo de Abraão. E nós vamos começar logo aqui com a informação. Nós vamos ler aqui o texto. Eu queria que colocasse, por gentileza, lá, Nairo, o texto lá do jovem rico, que fica em Mateus 19, 16 a 22. E eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Vamos ler juntos? O jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Amém. Umas versões falam muitas propriedades, né? Engraçado que a história do jovem rico não fala dos pais dele. Também não diz o que ele fazia para ser rico. Só dizia que ele tinha muitas propriedades, ele era muito rico. E na minha concepção, ele praticamente fez assim, ó. Botou a mão no bolsinho, o que eu preciso fazer? Quanto é para me entrar no reino do céu? Eu te dou o dinheiro. Só faltou falar assim com Jesus.
Né? Ou então, qual é o outro mandamento que eu preciso decorar? Porque os outros já estão tudo decorado. Falta mais um, então me diz que eu vou decorar. E ele se frustrou porque Jesus, né? Ele sempre fala a verdade. E a verdade é que ele tocou justamente nas chagas daquele homem, nas feridas lá, né? Que era justamente as riquezas. Mexeu no bolso dele, mexeu naquilo que ele mais amava. E para começar, para falar um pouco sobre essa história, eu estava observando o contexto social daquela época e econômico. Havia muita desigualdade social, que não é diferente de hoje. Né? O judaísmo, os governantes, a elite enfatizavam sobre os princípios de justiça social e responsabilidade para com os mais pobres. Porém, eles estavam muito aquém das necessidades dos pobres. Ou seja, falavam muito da importância, mas poucos deles iam lá realmente saber de perto a necessidade e se importar com os mais pobres. Já no contexto econômico, o que predominava lá era predominante a parte agrícola. Eram os trabalhadores rurais, eram os camponeses, os pastores que cuidavam de ovelha, isso que predominava naquela época. E outras coisas mais, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, o que acontecia? A exploração agrícola, as altas taxas de impostos cobradas pelos romanos e líderes locais da época, criavam uma grande disparidade entre os ricos e os pobres. Então, uma minoria era rica, a maioria eram pobres. Alguma semelhança com os tempos de hoje? Total. E onde que eu quero chegar nessa história? O jovem rico, ele perdeu uma grande oportunidade de testemunhar na sociedade com a sua vida e com as suas finanças. Ele era muito rico. Eu não sei quanto uma pessoa precisa ganhar para ser considerada rica. Mas vamos considerar que para uma pessoa ser rica, ela precisa ganhar 100 mil mês. Alguém ganha 100 mil aqui por mês? O irmão Fernando. Então é bom que ele vai me entender. A Pablo. Perfeito. Depois eu mando a chave Pix minha, tá? Então vamos fazer uma conta rapidinho aqui. Quem é bom de matemática, se eu estiver errado, me corrija. Vamos considerar que esse rapaz queria fazer a vontade de Deus. Vamos dizer que Jesus falou para ele, vamos tentar fazer. Vamos dizer que ele estava tentando. 100 mil mês, ele era rico, ele era muito rico, na verdade. Mas vamos falar 100 porque fica redondinha a conta. E vamos considerar que ele era um homem que realmente era um dizimista, fiel. 100 mil, tirando 10%, ele ficaria com quanto? 90. 90 mil, ele poderia viver, tranquilo. Mas desses 90 mil, vamos considerar que ele pegue 10% para ele investir em projetos sociais da época. Ele ficaria com quanto? 81 mil. Desses 81 mil, se ele fosse uma pessoa com uma expertise melhor, ele deixava 10% desse valor rendendo em alguma coisa para render, para duplicar o dinheiro dele. Vamos entender que ele entendia de finanças. Ele ficaria com 72.900 para as suas despesas diversas, para ele viver à vontade. Só 10% desse valor de 90 ia dar 9 mil reais. O que ele poderia fazer com 9 mil projetos sociais? Ele poderia abrir um galpão, ele tinha muitas propriedades, vamos supor, né? Que ele pudesse abrir um galpão para abrigar as mulheres e crianças que estavam com fome. Ele organizasse um grupo de mulheres e homens para poder suprir a alimentação dessas mulheres e crianças. Outro grupo para poder ver a questão onde eles iam dormir. Conseguir agasalhos, porque tinha pessoas na época que servia Jesus, que vendiam tecidos, tinha costureira, tinha pessoas de todo tipo, como tem nos dias de hoje. Ele poderia ver um grupo para movimentar essa parte para atender a necessidade. Já os maridos dessas famílias, vendo que a mulher e o filho estão bem abrigados e bem alimentados, o homem geralmente fica mais tranquilo, sim ou não? Os homens, sim ou não? Cadê os homens? Você vê sua mulher bem alimentada e abrigada, você fica feliz ou não fica? Só as mulheres responderam, os homens. Os homens não estão bem hoje.
que eles poderiam fazer? Podia pegar esses homens, dessas famílias necessitadas, poderia ensinar ele as profissões da época, carpintaria, artesanato, ou a questão da agricultura, enfim, porque ia gerar renda para a família. Os 9 mil que ele investiu poderia ser duplicado ou até triplicado se fosse bem administrado. Até aqui vocês me entenderam? Mas aquele rapaz, pelo que a gente pode perceber, tinha duas coisas. Um, porque ele amava realmente o dinheiro, ou ele não entendia nada de finanças. Porque toda pessoa que não entende nada de finanças, tudo que ela compra, ela vê como gasto. Ela não vê como investimento. Ela vê, vou comprar isso aqui, estou gastando, vai acabar meu dinheiro. Não vê com investimento. Né? Tudo para ele é gasto. Então, aquele rapaz, eu não sei se ele trabalhava, se ele tinha uma herança. Se ele tinha uma herança, ele com certeza nunca trabalhou, não sabe nem lidar com dinheiro. Então, se ele gastasse qualquer coisinha, ele achava que ele ia ficar pobre muito rápido. Então, não era interessante para ele. Então, Jesus não estava ali dizendo para ele, deixar tudo para lá. Ele estava só falando para ele, justamente deixar tudo, porque se ele não era capaz de dar nem 10%, quanto mais os 100%. Muito difícil uma pessoa fazer isso. Né? Então, muito menos seria um dizimista, muito menos daria 10% para investir em projetos sociais, porque era uma discrepância, ele ajudar os pobres para ele não era interessante. Mas ele tinha dito para Jesus que ele sabia os mandamentos, que era amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Ele sabia de cabeça, de cor social, mas ele não praticava a ação do que tinha aprendido com a informação. E isso é muito danoso. Então, assim, o que ele fez? Ele foi embora triste, porque ele achou que podia pagar o ingresso dele para ir para o céu e não conseguiu. Ele achou que teria um outro mandamento para decorar e não teve. E como não foi possível, ele preferiu viver na eternidade com aquilo que ele mais amava. O que ele mais amava, irmãos? As suas propriedades, as suas riquezas. Então era mais interessante para ele o que ele possuía do que viver fazendo a vontade de Deus. É interessante que quando ele vai embora, diz, né, no último versículo, que ele fica triste, ele vai embora. E ele não leva nada de Jesus. Não é verdade? Ele não leva nada. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que estão cheias de si, elas não podem receber nada de Deus. Porque para eu receber algo de Deus, eu preciso de me entregar. Eu preciso me submeter. Eu preciso renunciar. Se eu não entendo esses 3 princípios e eu não pratico isso, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida cristã. Posso estar fazendo qualquer outra coisa. Mas se não tem renúncia, se não tem submissão, se não tem entrega, nada adianta a informação. E isso é triste, porque aconteceu com esse jovem. Ele preferiu ficar com suas propriedades. E muitas pessoas, às vezes, pensam dessa forma. Às vezes, já ouvi falar, acho que vocês também. Tem muitas pessoas que dizem assim, se eu tivesse dinheiro, muito dinheiro, eu ia ajudar muitas pessoas. Já viram alguém falar assim? Eu ia ajudar. Não, porque eu tenho um bom coração. Mas é interessante que a gente pensa que os ricos são todos ruins. Nem todo rico é ruim. Eu conheço pessoas que são ricas, que são pessoas que ajudam muito em projetos sociais. São pessoas humildes, são pessoas simples. A gente não pode generalizar. Isso é um ponto importante de a gente entender. Tá? Porque às vezes a gente pensa, todo rico ele é arrogante, todo rico é uma pessoa imprestável. Não é. Não é isso. A gente está falando de caráter. E eu queria que abrisse para exemplificar essa história aqui, da questão da pessoa que não tem, mas se tivesse, daria. Abre lá para mim, Lucas 16, 10 e 11. Só para a gente ler um texto, 2 versículos. Por favor, Nairo. Olha só. Quem é fiel no pouco, também é fiel no... E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Próximo. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? O que eu quero dizer?
O que Deus fala no nosso coração nessa noite? Se eu ganho R$1.000, se eu ganho R$100, se eu ganho R$500, se eu não consigo ser fiel nessa quantidade, como é que eu vou ser fiel com R$100.000? Porque 10% de R$100 é R$10. 10% de R$1.000 é R$100. Mas 10% de R$100.000 é R$10.000. Se eu não consigo ser fiel com R$10, como eu serei fiel com 10.000? Então, se você pensa um dia em ganhar muito dinheiro, e eu creio que Deus pode fazer você prosperar, e eu também, que você seja fiel desde agora, um pouco. Porque quando você tiver com muito, isso vai ser só uma consequência do que você já é, um pouco. Amém, irmãos? Porque quem é fiel, diz a palavra, né? Eu estou falando, irmãos, eu não estou falando com ninguém em particular, tá? Eu estou falando aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu não quero que ninguém se aborreça comigo, tá? Porque eu estou falando o que Deus pede para eu falar. Porque Deus ministrou no meu coração, isso já faz uns 3 meses. E isso estava latente no meu coração. Então, é importante entender o seguinte: quem é confiável em coisas materiais, muito provavelmente será confiável em coisas espirituais. Por quê? Se ele é fiel com coisas materiais, Deus confia nele. Provavelmente é uma pessoa confiável nas questões espirituais, sem medo de ser feliz. Porque Deus conhece o coração de cada um. Porque às vezes as pessoas até pensam, porque algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Às vezes é questão de que você vai saber administrar melhor do que a outra, não. Nem todo mundo tem condições de administrar R$100.000. Tem pessoas que ganham um salário mínimo, o cartão de crédito todos estourados. Ou não consegue nem pagar o mínimo. Quanto mais R$100.000, sabe o que vai acontecer. Então, se eu, Renata, estou falando porque isso Deus falou comigo. Se eu não conseguir administrar o que eu ganho, o pouco que eu ganho pouco, mas o Senhor me abençoa muito, graças a Deus, porque não deixa faltar, eu preciso ser fiel. Porque se eu for fiel, num pouco, Deus ele vai me ajudar a ser fiel. Por quê? Porque o dinheiro revela quem nós somos. Ele não muda o nosso caráter. Ele só nos revela. Amém? Então, você está com a informação, você não se contentou mais, começou a pegar a informação e eu quero começar a praticar essa informação. Não estou mais me contentando com isso, eu quero ir mais além com o Senhor. Vamos abrir lá em Gênesis 30, versículos 25 a 30, falamos sobre Jacó. Vamos lá, o que diz lá nesses versículos? Vamos ler junto? Depois que Raquel deu à luz, Jacó disse a Labão. O que ele falou? Fala comigo. Dei-me as minhas mulheres de servir e os meus filhos e partirei. O Senhor bem sabe. Labão, conto com o seu favor, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Então acrescentou: fixe o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: o Senhor sabe. Hein? Aqui Jacó, para quem não sabe, Labão era sogro de Jacó. E Jacó estava aqui tentando se despedir, porque Deus havia falado para ele voltar para a sua família, lá na casa dos seus pais. Isso 20 anos depois dele ter convivido com seu sogro. Cruel, sogro. Era um sogro cruel. As pessoas falam das sogras, né? Mas olha esse sogro aqui. Quem quer um sogro igual Labão? Ninguém. Homem cruel, enganador. Enganou esse rapaz muitas vezes. Olha só, Labão trabalhou 20 anos com ele.
14 anos, ele trabalhou de graça pelas filhas dele, pela esposa que ele queria. Cada uma ele trabalhou 7 anos de graça. Aí ficou 6 anos trabalhados, que ele recebia. Nesses 6 anos, 10 vezes o Labão trocou o salário dele. Ele pagava quando ele queria. Quanto ele queria? Eu vou te dar 1.000, mas no final do mês dava só 500. Ele pagava quanto ele queria. Mas Jacó conviveu com ele por 20 anos. Olhem que é interessante, porque Jacó saiu da família dele, fugido do seu irmão, porque ele tinha enganado. Ele teve que conviver 20 anos com o sogro que enganou ele. Quando eu engano alguém, eu sempre vou encontrar alguém que vai me enganar. Quando eu minto para alguém, eu vou encontrar alguém que vai ser mais mentiroso do que eu. E assim por diante. Se eu furto alguém, alguém vai me furtar. Então, tudo que eu faço nessa vida, a lei da semeadura, eu vou colher. Mas Jacó, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, independente do erro que ele cometeu. O pai dele lançou as bênçãos sobre a vida dele. E ele tinha essa certeza no coração dele. Eu vou. E por isso motivou ele a permanecer ao lado do seu sogro. Esses 20 anos que Jacó ficou com o seu sogro, ele foi honesto. Ele trabalhou dia e noite, sol e chuva. Ele duplicou, triplicou, ele fez Labão ficar riquíssimo. Porque havia uma promessa sobre a vida dele. Mas foi muito difícil para ele, com certeza. 20 anos, eu acredito que esse rapaz deve ter chorado muito. Estava longe dos pais dele, perto de um homem mau, que mentia para ele o tempo inteiro, enganava, colocava peso maior para ele poder trabalhar mais. Ele sugou Jacó de todos os jeitos. Mas Jacó permaneceu fiel. Porque havia uma promessa sobre a vida dele. E ele sabia da importância de ser fiel, de ser obediente à informação, à promessa que havia sobre a vida dele. E ele continuou. Quando Jacó foi para a casa dele, retornando, ele já foi rico. Deus fez ele prosperar. Por quê? Porque ele entendia que a maior riqueza que ele poderia ter era a promessa que Deus tinha para a vida dele. A riqueza foi só uma consequência, fruto do seu trabalho honesto. É muito bom de frisar a honestidade que Jacó teve, porque muitas pessoas podem pensar assim, poxa, ele poderia ter enganado Labão. Poderia, porque ele tomava conta de todo o rebanho. Ele conhecia as cabras, os bodes, tudo. Ele poderia enganar o Labão? Poderia, porque ele tinha conhecimento. Podia lá pegar um gado, fazer alguma coisa. Lá no 31 ele diz, ele se aborreceu com Labão, quando Labão foi atrás dele, porque ele estava fugindo, né, para ir para a casa dos pais. E pela primeira vez a gente vê Jacó se aborrecendo com Labão. No mínimo é um fleumático, né? 20 anos para se irritar, né? Passou 20 anos para se aborrecer, para estourar. E ele... 20 anos, ele falou um monte. Leio lá o capítulo 31 na sua casa, você vai entender. Ele fala um monte de coisa. Eu trabalhei para o Senhor, eu peguei sol e chuva, e até os prejuízos que havia lá, eu assumi os prejuízos para nem falar para o Senhor, eu assumia tudo. Ele falou um monte de coisa, desabafou lá. Uns 20 anos que estava engasgado dentro dele, ele desabafou. Resultado disso, Labão fez uma aliança com ele. Porque Labão soube e entendeu que tudo que ele tem, ele foi abençoado através da vida de Jacó. Deus abençoou a vida de Labão por causa de Jacó, mesmo ele sendo mau, porque ele tinha um servo de Deus ali, um filho de Deus, um homem que acreditou na promessa e perseverou até o fim. E no momento certo, no momento oportuno, quando ele voltou para a casa do seu pai, dele teve um encontro novamente com Deus, que foi chamado de Israel. O nome dele foi transformado. E sabe por quê? Engraçado que precisou esperar 20 anos, porque foi 20 anos que ele precisou ser forjado o caráter dele, para saber se ele realmente queria a promessa de Deus sobre a vida dele. Deus botou ele à prova. E foi provas difíceis. Mas ele venceu todas elas. Perseverou.
e ele recebeu o que ele tanto esperava. Quem espera em Deus sempre vai receber a bênção, e ele recebeu. Às vezes nós temos uma família que tem pessoas que são difíceis de lidar. Às vezes nós trabalhamos em lugares que tem pessoas muito difíceis de lidar. Chefe, colegas, e você não pode dizer, não quero mais conviver com fulano porque eu não gosto. Não tem como, você está trabalhando, você tem que aprender a conviver. E às vezes a gente fica querendo desistir de coisas porque está difícil, o meu relacionamento está ruim. Enfim, são diversas situações que eu poderia citar aqui, mas você sabe a dificuldade que você passa, melhor do que eu, e Deus sabe o que você passa, a dor que você carrega. Quantas vezes você chora na sua casa? Deus sabe as angústias que você tem. Da mesma maneira que Jacó sentia as angústias, os medos, os temores, vontade de desistir e ir embora, você pode estar sentindo também. Mas saiba que Deus estava com Jacó o tempo inteiro. E assim Ele está com você e comigo o tempo inteiro. Porque Deus, Ele não abandona o seu filho, a sua filha. E não importa qual a dor que você tem carregado. Deus está forjando o teu caráter para que em um tempo oportuno você receba a promessa maior que Ele tem para você, o chamado que Ele tem para você. Você precisa estar preparado para receber. Jacó estava preparado, por isso Ele trocou o nome dele. Você não vai ser chamado mais de Jacó, mas de Israel, porque ia ser outro nível, porque ele estava um nível de intimidade com Deus mais profundo. Então ele estava preparado para receber algo maior, algo melhor. Então saiba que aonde você está hoje, Deus está preparando você para algo maior, para algo melhor. Então persevere, não desista. Deus, Ele não te abandona, como foi cantado, muito bem cantado aqui. Deus, nesse tempo que Jacó passou ali, Ele quebrou os grilhões. Ele derrubou todas as barreiras que havia dentro do coração de Jacó, porque ele tinha enganado o seu irmão, ele tinha feito algo ruim, mas Deus levou ele para tratar o seu caráter, assim como Ele faz comigo e com você, porque todos nós precisamos ser tratados em alguma área da nossa vida, amém, irmãos? Todos nós precisamos. O que nós precisamos fazer é confiar e se deleitar no Senhor. Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer ensinar para mim nessa fase da minha vida que eu estou passando? Está doendo? Está machucado? Eu estou muito aflito, mas eu sei que o Senhor, Ele é comigo. E o Senhor, Ele é de fato com você. Amém? E conhecimento também, você já está apto para algo maior, como aconteceu com Jacó. Mas, na sabedoria, eu vou usar o exemplo de Abraão. É muito interessante. Eu queria que abrisse lá em Gênesis 13, nos versículos 8 a 11, que é justamente no momento que Abraão se separa de Ló, seu sobrinho. Nós vamos ler aqui. Vamos ler junto? Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Amém. Na minha versão diz que Ló, ele viu aquela terra que era fértil. Então, ele, ganancioso como era, então eu quero, já que eu posso escolher, eu tenho essa oportunidade de escolher, vou escolher o melhor, que ele não era bobo, não era, né? Então ele foi bem esperto e escolheu o melhor, e Abraão deixou ele à vontade. Ele ainda disse, né, conversando com ele, não era para a gente estar em discussão entre nossos pastores, mas é melhor separar, né? Falou que tinha que falar e pediu para ele escolher. Fica à vontade, escolhe o que você quer, que se você for para um lado, eu vou para o outro. Isso é um exemplo de uma pessoa sábia.
Sabe por quê? Abraão, ele já entendia perfeitamente que a bênção não estava na terra que ele possuía, e estava no dono das terras. Amém, irmãos? Alguém pode dar um glória a Deus? O dono das terras. Então, Ló, ele ficou com aquilo que parecia bom aos olhos dele. Quantas vezes a gente não faz escolhas e toma decisões baseadas no que a gente vê? Parece ser bom. E olha só, eu fico deslumbrada, eu vou, como aconteceu com Eva, aconteceu com vários. Ló aconteceu a mesma coisa. A gente sabe o que aconteceu depois de era Sodoma e Gomorra. E próximo de Sodoma e Gomorra, não sei se era exatamente lá, mas era tudo fazia parte. E a gente, depois que você lê esse texto, você vê Deus falando com Abraão e Deus abençoou ainda mais. Ele já era rico. E ele recebeu muito mais do Senhor. Porque a pessoa que tem sabedoria, ela entende que a sua maior riqueza não está em nada que ela possua, material. Está onde? No Senhor, que é o dono de tudo. Você pode até ter um lugar ruim para morar ou para trabalhar, mas se você confia no Senhor, que é dono de todas as coisas, Ele faz você prosperar aonde colocar você. Porque a bênção está no Senhor, sobre a sua vida. Às vezes você pode passar por injustiças, porque a gente passa por injustiças, e a gente pode se sentir mal. Poxa, parece que nada acontece de bom, todo mundo se dá bem, eu não me dou bem, eu me dou mal sempre. Se você confia no Senhor e você está em ação na sua prática daquilo que você tem de informação sobre a palavra de Deus, no tempo oportuno o Senhor vai te agraciar. Por que eu vou ter que esperar 20 anos? Vou ter que esperar 10? Não sei, pode ser 1 ano, pode ser 10, pode ser 5. Isso aí não dá para a gente saber. Mas uma coisa a gente pode entender, que muitas vezes a gente não recebe a nossa bênção logo, porque a gente tem um coração muito endurecido para o Senhor. Porque a gente não quer se entregar totalmente, a gente quer se entregar parcialmente. E enquanto nós não entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor, muitas coisas vão ficar pelo caminho. E não é porque Deus é mau, porque Deus ele é justo. Ele quer que nós estejamos preparados para receber a bênção dele. Porque Deus não dá nada de qualquer jeito. O plano de salvação de Deus para nós, que foi entregar o seu filho, ele não fez de qualquer jeito. Teve todo um planejamento, teve o tempo certo, teve a hora certa, teve o jeito certo. E nós também temos que pensar dessa forma. Tudo tem um tempo certo. Outro dia eu estava conversando com o meu esposo, faz um tempo atrás, e a gente estava falando, daí eu disse, amor, já pensou se tu tivesse condições de ter comprado um carro quando você ainda era jovem, com 22 anos? Como seria, né? Ele falou, ainda bem que Deus não me deu, porque eu ia fazer muitas bobagens. Foi, amor? Porque eu não estava preparado para ter um carro com 22 anos. Né? Então, às vezes, a gente quer ter as coisas logo. Mas ele tem esse entendimento agora. Porque se dessem para ele com 22 anos, claro que ele ia aceitar. Mas porque já vem a questão da maturidade, da sabedoria, de saber, de avaliar. Poxa, realmente eu não estava preparado para receber em tal momento. Mas hoje eu estou preparado. É assim que Deus faz com a gente em tudo. Até na sua faculdade. Você às vezes faz o Enem uma vez, não passa, na segunda não passa, na passa às vezes 5 anos, mas você vai passar no tempo certo. Para você entrar no momento que você tem maturidade suficiente para lidar com o que você vai enfrentar. A mesma coisa no emprego, é a mesma coisa em tudo. Até filhos. Às vezes as pessoas querem ter filhos logo quando casam, mas às vezes a pessoa não tem nem maturidade, não tem nem, emocionalmente falando, ela não tem condições nenhuma, porque para você lidar com uma criança, irmão, não é fácil. Quem é mãe aqui sabe, quem é pai também sabe. E se você não tiver uma estrutura, que muitas vezes nós não estamos bem, né? Até porque quando a gente não tem Cristo, a gente nem se dá conta disso, a gente acha que só é criar, dar comida para a criança e vai crescendo, e é muita coisa que envolve. A pessoa pensa que é só ter dinheiro para cuidar de criança. Isso aí é só parte de um todo. Tem toda uma estrutura financeira, tem que ter condição, tem que ter estrutura emocional para lidar com os filhos.
Ah, meus filhos são pequenos. Quando seus filhos são pequenos, a única verdade que ele ouve é a sua verdade, do pai e a mãe. Mas deixa ele ficar adolescente para te ver. Ele vai se deparar com outras verdades. Ele vai te analisar. Será que tudo que o papai fala, ele faz, bate com o que ele fala? Porque fazer, sabe, os filhos começam a te confrontar. E eles começam a ouvir outras verdades. E ele começa a pensar que a verdade que ele ouvia em casa não era tão verdade assim. Pode ser flexível, pode ser diferente. E aí entra o conflito de relacionamento. E se você não estiver preparado para lidar com a adolescência até a fase adulta, ao tempo que seu filho estiver com você, a sua família vai esmurecer. Precisamos sempre buscar conhecimento de Deus em todas as fases da vida dos nossos filhos, porque ninguém nasce preparado para ser pai nem ser mãe. E os filhos são totalmente diferentes uns dos outros, né? E às vezes você pensa que criando não, já deu certo com esse, vou fazer o mesmo com esse aqui. Não dá certo. Nem tudo vai ser a mesma coisa, porque são pessoas completamente diferentes. E você às vezes dá um tilt na cabeça do pai e da mãe. O que eu faço? O que eu falo? O que eu decido? E agora, o que nós vamos fazer? Os pais têm que conversar quando tem diálogo, né? Não tem esse detalhe, quando tem diálogo. Vamos decidir juntos. E é um conflito entre o pai e a mãe. Aí, o que a gente vai fazer, quando a gente vai decidir, quando não vai decidir. Hoje nós estamos vivendo uma época onde a gente tem muito acesso à informação, mas pouca comunicação dentro do lar. E tem sido devastador dentro das casas, das famílias. Porque muitas vezes o pai pensa que só trabalhar para pagar a conta é o suficiente, mas tem que suprir tudo, até a área espiritual. É muito trabalhoso para um pai ser pai. Então, se quem pretende ser pai, tem que entender já isso. Você tem uma mega de uma responsabilidade. Você que é mãe, você tem uma mega de uma responsabilidade. Então, pensa bem se você quer realmente renunciar e fazer cumprir o seu papel diário, porque não é fácil. Nos tempos de hoje, onde as pessoas têm que trabalhar duplicado, às vezes até triplicado, para poder conseguir comprar o básico de tudo que está tão absurdo, né? Então, a gente tem que ter entendimento do que Abraão era. Olha só, Labão, ele era rico. Ló também ele era rico, foi homem próspero. Mas se perderam. Não receberam a graça que Jacó recebeu, que Abraão recebeu. Porque eles escolheram a melhor parte, que era a presença de Deus. E como é que eu escolho a melhor parte? Tendo temor de Deus. As pessoas que às vezes ficam só na informação, todos nós aqui, eu não sei qual o nível que você está, se é na sabedoria, se é no conhecimento, ou se é na informação. Mas todos nós começamos nossa caminhada com Cristo com a informação. Alguém ministrou a palavra de Deus para nós, amém? E um exemplo de uma pessoa que só fica na informação é justamente aquela que não se envolve. Ela sabe que Jesus ele é o caminho, mas prefere seguir o seu próprio caminho, do seu jeito. Ela sabe que Jesus é a verdade, mas prefere ficar com as suas verdades, as suas convicções. Ela entende que Jesus é a vida, mas eu estou tão cheio de vigor que eu não vou servir a Deus quando não estiver aposentado ou quando não tiver nada para fazer. Mas a vida que Jesus dá não é a vida aqui do teu vigor, do teu músculo, não é isso. É a vida eterna. Então a gente tem que aceitar Cristo, abrir nosso coração o quanto antes, para que a gente receba essa graça que só Ele pode nos dar. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas, elas sabem que é importante ler a Bíblia, mas não lê. As pessoas sabem que é importante ter uma vida de oração, mas não oram. As pessoas sabem que é importante fazer parte do grupo familiar, da igreja, congregar numa igreja. Sabem que é importante, olha, a gente tem agora, por exemplo, o encontro com Deus. Tenho certeza que alguns irmãos já estão planejando para vir para cá. Mas eu tenho certeza também que tem muitas pessoas que estão pensando em não vir, porque, eu vou dormir aonde? Né? E como é que vai ser a comida? Pode ser que eu não goste. Eu vou ficar com pessoas que eu não conheço direito. Pense em tudo. Mas olha o nome do encontro, Encontro com Deus. Se você parar para pensar assim, o que Deus tem para mim naqueles dias que eu vou estar lá? Olha como muda a história. A gente sabe que tem situações que às vezes as pessoas não podem realmente vir.
Isso é fato, eu não estou nem entrando nesse mérito. Mas, às vezes, as pessoas não vêm para os encontros na igreja por aquilo que tem que ser feito para fazer, para a sua vida espiritual, o seu nível de intimidade crescer, é para você. A bênção não é para quem está aqui lhe recebendo, é para você que vai vir para cá, se encontrar com o Senhor. A pessoa pensa em tudo, menos no encontro com Deus. O que Deus tem para falar comigo? O que Deus tem para fazer na minha vida nesse tempo que eu vou estar lá? Irmãos, é inesquecível mesmo. Se alguém participou de um encontro com Deus e não gostou, ela veio se encontrar com os irmãos e com a igreja, mas não foi com Deus. Simples assim. Ah, não gostei. Estranho, porque eu nunca... É muito difícil, eu acho que eu nunca ouvi ninguém me falar que veio para o encontro com Deus, que não foi algo divisor de água na sua vida. A menos que a pessoa não venha se encontrar com Deus, venha se encontrar com os irmãos e venha ficar no tempo só para comer e deitar e dormir. Entende? Como é diferente a pessoa que tem informação, tudo ela coloca o quê? Uma desculpa, tudo ela coloca uma dificuldade, tudo ela coloca o defeito, tudo ela critica. Mas a pessoa que tem conhecimento, ela pega a informação e diz, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu não sei como é que faz, eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer. Eu vou aprender o que tem que fazer e vou fazer. É colocar a prática. A sabedoria, a pessoa já faz é tão intrínseco dentro dela, a palavra de Deus, que ela já faz porque ela sabe o que tem que ser feito e acabou. Ela já faz porque ela sabe que é importante para ela. Ela sabe que aquilo vai fazer bem para ela, vai fazer com que ela se torne uma pessoa mais sábia, porque sabedoria só tem quem pede. A gente aprendeu isso mais uma vez aqui na escola bíblica dominical. E isso a gente já fala há muito tempo. E às vezes a gente quer ter uma vida tão abençoada, tão agraciada, mas a gente não quer pagar o preço de buscar em Deus o que Ele tem para mim. Por que eu não me dedico mais para estudar a palavra de Deus? Por que eu não faço um devocional diário? Por que eu não me dedico aí no encontro com Deus, ou encontro com jovens, ou um grupo familiar, o que seja? Ah, eu vou no evangelismo, eu vou aprender sobre isso, eu tenho um assunto que eu não entendo, eu vou procurar saber sobre o que é jejum, eu vou procurar saber como é que é evangelizar, qual é o irmão que tem experiência nessa área, eu vou procurar ele, vou me entrosar, eu vou me enturmar. As pessoas não querem nem se conectar com as pessoas. E é muito fácil você abrir a boca e dizer, a igreja não me ajuda. Não, você que não quer ser ajudado. É diferente. Tem igreja que não ajuda? Não sei, porque eu não vou falar de uma realidade que eu não conheço, mas eu estou falando da nossa realidade. E a gente vem para a igreja para buscar no Senhor o que Ele tem de melhor para a minha vida. E Deus tem o melhor para a sua vida. E Deus tem o melhor para a minha vida. E Deus quer que eu me entregue mais ao Senhor. O que, Renato, eu estou te entregando em que ponto? Eu preciso me entregar mais ao Senhor. Só ter informação não é suficiente. O que eu estou fazendo e o que você está fazendo com a informação que você já tem sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Porque a gente leu aqui no início, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como é que eu vou saber, Renata, qual é o caminho? Está aqui, ó. Você aprende tudo aqui. Ah, eu não sei ler a Bíblia. Tem discipulador para você lhe ajudar nessa caminhada. Ah, meu discipulador está sem tempo, ele quase não consegue se encontrar comigo. Então procure outra pessoa do grupo familiar, faça um grupo lá, conversa com alguém. Bora estudar a Bíblia? Quando a gente quer, irmão, a gente vai atrás. A gente dá um jeito. Eu não posso esperar a pastora Luciana o tempo todo, porque ela tem os afazeres dela. Se for esperar só o tempo dela, eu nunca vou ler a Bíblia, né? Porque a Luciana tem várias discípulas. Ela tem uma vida, tem uma rotina. Aí eu vou ficar parada aqui esperando o próximo discipulado para eu ler a Bíblia? O próximo evento que vai ter das mulheres vai ser só no segundo semestre para eu poder ser edificada, como para mim ser uma mulher sábia dentro da minha casa. Agora o encontro das mulheres vai ser só lá para outubro. Até outubro, coitado do meu marido. Vai sofrer. Porque eu só vou aprender em outubro. Só aprendi uma coisa, agora eu vou aprender, entendeu? Então a gente não pode parar, porque Jesus está chegando. E está próximo o tempo. E Ele vem para buscar os seus filhos, aquele que se entregou. Não fiquemos como o jovem rico, só com a informação. Vamos avançar, igreja.
colocar em prática o que nós sabemos e buscar em Deus todos os dias a sabedoria dele, para que a gente viva bem, em paz. Abraão, ele não estava preocupado com as terras, ele queria viver em paz com Deus. O temor de Deus era mais importante de qualquer outra coisa. Não são as coisas materiais, que também nos ajudam sim, mas não é o mais importante. Porque se eu tiver tudo de material, tudo mobiliado na minha casa, e eu não tiver Deus na minha vida, tudo isso vai acabar. E vai acabar comigo também, porque o inimigo não está brincando de destruir ninguém. Então sejamos mais sábios. Vamos colocar em prática o conhecimento, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, sentado mesmo, para a gente orar. Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar no nosso coração ao decorrer da semana. Continue falando com teus filhos amados. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Abençoa os teus filhos, Deus, para que eles cada vez mais aprofundem conhecimento da tua palavra, adquiram sabedoria do Senhor. Que eles sejam referências, eles sejam instrumentos nas tuas mãos, Senhor Deus. Aonde eles forem, eles possam ser como uma tocha do Senhor. Aviva no coração deles, Pai, o desejo, o anseio de te buscar. De buscar em Ti, Deus, ter fome da Tua palavra, ter sede da Tua presença. Aviva o coração da Tua igreja, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, fortalece aqueles que estão fracos, Senhor Deus. Anima aquele que está desanimado, Deus. Aquece aquele que está frio, Deus, para que ele venha ser tocado por Ti, que o fogo do Espírito Santo alcance o seu coração. Aquele que está machucado, Senhor Deus, derrama o Teu bálsamo, Senhor, sobre a alma dele, sobre as feridas, sobre as suas chagas. Cura, Senhor, sara, para que ele seja animado, ele seja fortalecido, que a sua fé seja inabalável, que eles venham se quebrantar diante de Ti, que eles venham se render aos Teus pés cada vez mais, que o Senhor use eles aonde eles forem, aonde eles estiverem, o Senhor possa, Senhor Deus, usar eles como instrumento em Tuas mãos, que as pessoas possam ver nele a Tua glória, resplandecer sobre a face deles, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, agracia, perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se houver alguém nesta noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ainda quer começar essa caminhada a partir de hoje, esse é o momento para você levantar, para você vir aqui. Levante a sua mão, se você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer começar a sua caminhada com Cristo, se você tiver algum visitante que queira levantar a sua mão e vir aqui na frente, a gente pode orar por você.